Olá, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Cardoso, ministro do Direito Administrativo. Gente, vamos trabalhar a partir de agora a Lei número 10.261 de 68. Vejam só, é uma lei antiga. Alguns pontos não foram recepcionados pela Constituição Federal, mas nós vamos trabalhar, toda a parte constitucional, a parte realmente que está em vigor e pontualmente nós vamos falar aqui sobre o que não está mais valendo porque não foi recepcionado pela Constituição Federal. Gente, a lei então número 10.261 de 68 estabelece regras para o funcionário público do Estado de São Paulo. Então você, futuro funcionário público, tem sim que entender essa lei. Não só, gente, para sua aprovação no concurso, mas também para você ficar sabendo, não é isso? De todos os seus direitos, suas vantagens, os seus deveres enquanto funcionário público. Esta lei, ela atinge a administração direta do Estado de São Paulo, bem como também suas autarquias e fundações públicas. Lembrando que as empresas públicas e sociedades de economia mista fazem parte, sim, da administração pública, mas vamos ter ali o regime jurídico seletista, ou seja, para quem trabalha nessas empresas estatais, o a administração direta e a administração indireta, de maneira específica, as pessoas jurídicas de direito público. Direito privado, o regime é o regime comum, ou seja, o regime seletista. Então vamos aqui começar a trabalhar todos os artigos da lei. Gente, primeiramente, então, lei número 10.261 de 1968. Já inicia de São Paulo. Gente, os militares têm um regime especial. Aqui é só para os servidores civis, ou seja, o funcionário público civil. O militar, então, é regido por uma outra legislação. Lembre disso lá em sua prova. Gente, então, a lei número 10.261 de 68 é aplicada, sim, no Poder Executivo, Poder Legislativo e o Poder Judiciário Estadual, bem como ao Tribunal de Contas, viu? Lembre desse tema também em sua prova. Artigo 3º, gente, trata aqui do conceito de funcionário público, ó. Então, para fim desse estatuto, funcionário público é a pessoa legalmente investida em cargo público. E o que é o cargo público, gente? É um conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um funcionário. Então vamos lá. Cargo público é um conjunto de atribuições e responsabilidades que são cometidas a quem? A um funcionário público, a você, futuro funcionário do Estado de São Paulo, tá bom? Então você, funcionário público, você vai ocupar um cargo público dentro da administração pública. Tenho certeza disso, viu? Gente, os cargos públicos são isolados ou então de carreira. O cargo isolado é aquele cargo que não admite promoção. Como, por exemplo, o servidor ele é nomeado, começa a trabalhar em um determinado cargo,
e daqui 20, 30 anos ele continua no mesmo padrão, na mesma classe, não tem qualquer alteração. Já o cargo de carreira é aquele que admite a promoção, ou seja, o servidor, o funcionário público, ele vai ocupar um cargo mais elevado dentro da mesma carreira, ok? Então tem que ser sempre dentro da mesma carreira. Por que que o cargo de carreira ele é mais utilizado hoje em dia do que o cargo isolado? Gente, o cargo de carreira ele traz um certo estímulo para o funcionário público. Por quê? É quando o funcionário ele muda de classe, quando o funcionário ele é promovido, ele tem ali um acréscimo em sua remuneração. O funcionário público. Para o funcionário público, então, ser promovido, né, ter ali uma ascensão dentro de sua carreira, ele tem que apresentar algum curso, tá vendo? Então, é uma forma do Estado estar investindo ali na capacitação do servidor. Vejam só, gente, classe, olha aqui, classe então é o conjunto de cargos com a mesma denominação. Então, classe é um conjunto de cargos com a mesma denominação. Por exemplo, ó, conjunto de classes da mesma natureza de trabalho, escalonados segundo o nível de complexidade e o grau de responsabilidade. Então vejam só, quando nós falamos em carreira, carreira é o conjunto de tá vendo? Então você vai fazer parte da carreira, ó, da carreira, por exemplo, de delegado da Polícia Civil, a carreira de fiscal, né, de alguma secretaria. Agora, gente, olha o quadro. Quadro é o conjunto de carreiras. Então, quando nós pegamos ali todas as carreiras do Poder Judiciário, então vamos considerar carreira de nível médio, carreira de nível superior, juntando de delegado, a carreira de agente de polícia, a carreira de escrivão. Juntando todas essas carreiras, nós vamos ter o quadro, tá? Quadro. Então, o quadro é mais amplo do que a carreira, né, gente? Vamos lá. Provimento, exercício, vacância. Vamos aqui trabalhar em
pelo qual a administração pública, né, expõe a sua vontade que determinada pessoa passe a ser, né, funcionários públicos regidos pela Lei número 10.261. Aí vamos ter aqui a nomeação para cargo em comissão. Para essa pessoa. Não tem muito isso, gente, dentro da administração pública? Ok, mas olha aqui, quem pode mais, pode menos. Temos também o servidor de carreira, aquele servidor que foi aprovado no concurso público. Aquele que foi aprovado no concurso público, ele pode exercer designado e é convidado, então, para exercer um cargo em comissão. Gente, e vamos ter aqui o cargo em caráter efetivo, ó, quando se tratar de cargo de provimento dessa natureza. Ou seja, gente, cargo efetivo exige prévia aprovação, olha aqui, em concurso, ok? Então você vai ocupar um cargo efetivo dentro da administração pública. Aí você está lá trabalhando normalmente, aí vamos considerar que, né, uma autoridade te convide para você ser seu assessor. Aí nesse contexto você vai ocupar agora um cargo em comissão. Quem ocupa cargo em comissão, gente, recebe ali um valor a mais, é sempre assim, porque também aumenta a responsabilidade. Vamos continuar. Olha aqui então, concurso público. Gente, primeiramente sobre a nomeação. Ó, a nomeação para cargo público de provimento efetivo será precedida de concurso público, de provas ou então de provas e títulos. Então, olha que interessante. Aqui nós temos as espécies de concurso público. Tem um concurso público que o candidato faz apenas vai lá, faz sua prova escrita e pronto. No entanto, gente, tem concurso que ele é de provas e títulos. Além de uma prova ou provas, o candidato depois ele tem que apresentar algum título ou pode apresentar um título. Geralmente é na carreira de magistério
que não impliquem em critério de competitividade. No caso, gente, uma forma de provimento que não implica competitividade é a nomeação ação. Vejam só, você está lá trabalhando normalmente e o seu chefe, ele entrou de férias. Vamos considerar que você seja designado para substituir o seu chefe, tá vendo? Gente, é muito comum a própria organização, né, o próprio órgão, já estabelecer ali os substitutos, né, para aquele cargo de direção, de chefia. No entanto, se o órgão não estiver em seu regulamento o critério de substituição, aí a autoridade competente designa um servidor específico para substituir aquela autoridade, que está de licença médica, ou autoridade que foi exonerada, até nomear uma outra autoridade, tem que ter um substituto, tá vendo? Foi fazer um curso. Foi exonerada, o substituto passará a responder pelo expediente da unidade ou órgão correspondente até o mão daquele cargo ao qual você já ocupa. Vamos considerar que você também receba uma gratificação de chefia desse cargo ao qual você ocupa, né, de maneira ordinária. Então você abre mão daquele valor que você recebe, porque agora você vai receber
o seu assistente. Então, gente, é muito comum, né, os regulamentos já estabelecerem, no caso, os casos de substituição. Vamos lá, gente. Vamos falar agora sobre a reintegração e vamos falar também sobre a recondução. Funcionário fulano de tal, em razão da demissão de fulano de tal. Então, esse funcionário, ele foi nomeado para ocupar o lugar de um outro funcionário que foi demitido. E é aí que vale a recondução que nós vamos trabalhar, bem como a reintegração. Vamos aqui então, gente, considere que esse sujeito aqui já seja funcionário estável no estado de São Paulo. O que significa a estabilidade? Ele já tem 3 anos ali ou mais de exercício público, tá bom? De função pública. Ele adquiriu, então, a estabilidade que nós vamos trabalhar posteriormente. Esse funcionário, ele trabalhava como nível médio, vamos imaginar isso daí, em uma secretaria de Estado, tá bom? Ok, gente, só que ele estudou, olha aqui, passou agora, né, foi aprovado em um novo concurso para nível superior, lá no Poder Legislativo. Olha que maravilha. Só que esse funcionário aqui, ele foi nomeado no lugar deste daqui. Esse daqui, gente, ele tinha sido demitido. Ele trabalhava lá no Poder Legislativo e foi demitido, né? Pode ser essa demissão por um processo judicial ou então mesmo, né, por uma decisão administrativa. Só que esse servidor que foi demitido, ele conseguiu provar que a sua demissão, olha aqui, que a sua demissão foi ilegal. Gente, se a demissão dele foi ilegal, o que a administração vai ter que fazer? Anular a sua demissão, anular o ato administrativo. Se anula a demissão, aí que ocorre a reintegração. Gente, aqui ocorre a reintegração. Vejam só, o reintegrado, ele fica. Esse daqui tem que sair fora. Então, olha aqui, o reintegrado, ele fica em seu antigo cargo. E agora, gente, o que acontece com esse azarado aqui, que foi nomeado justamente no cargo do reintegrado? Porque você vai lembrar em sua prova que o reintegrado, ele fica. Gente, ele era estável, não era? Então, ele será reconduzido ao cargo de origem. Ele vai voltar a trabalhar lá na secretaria, tá vendo? Só que pode ser que quando ele chegar na secretaria, o cargo dele já esteja ocupado. Olha aqui, ó, uma servidora foi nomeada. Aí, no caso, ele será aproveitado em outro cargo. Gente, pode ser que ao chegar lá na secretaria, o cargo dele tenha sido extinto. O que vai acontecer nesse contexto? O que vai acontecer aqui? Ele vai ficar em disponibilidade. O que é a disponibilidade, gente?
o funcionário fica na casa dele sem trabalhar, recebendo proporcionalmente ao tempo de contribuição. É isso que é a disponibilidade. Então vejam só, gente, o que pode acontecer com aquele funcionário que estava ocupando o cargo do reintegrado, se esse funcionário for estável no serviço público. Vamos aqui à nossa tela. Ele será reconduzido ao cargo de origem, ou será aproveitado, ou ficará em disponibilidade, dependendo ali do contexto, dependendo da situação, viu? Gente, vamos parar por aqui, meu tempo está esgotando já. Próximo bloco nós ainda vamos continuar a falar sobre a reintegração, viu? Muito obrigado por enquanto. Até o próximo vídeo.